Eu não sei se você vai acreditar, mas eu fiz um sistema inteiro apenas pedindo. E esse é o poder da inteligência artificial atualmente. Eu tô com essa ferramenta aqui, chamada Lovable, onde basicamente você pede o que você quer, literalmente. Você digita aqui, eu quero isso, isso e aquilo. Você envia e basicamente ela vai montando toda essa interface, todo esse design. E não é só a interface gráfica, não, que é o que a gente chama de front-end, mas o back-end também, que é a parte por trás, as funcionalidades do aplicativo e tal. Você pode ver que eu tenho várias conversas aqui, realmente, para conseguir fazer esse sistema. Eu vou mostrar ele funcionando aqui. E basicamente esse é um sistema para uma imobiliária, onde a gente tem a gestão de imóveis, né? Então a gente tem algumas tabelas. E o mais legal é que toda essa ideia surgiu a partir de uma simples planilha como essa. Basicamente, os dados que estão aqui nesse sistema são os mesmos dados que eu tinha numa planilha, né? Só que de forma muito mais bonita, muito mais facilitada, muito mais visual, muito mais entregável, né? E é isso que diferencia as ferramentas de inteligência artificial, certo? Eu vou mostrar um pouco das funcionalidades que tem aqui nesse sistema. Bom, aqui você consegue fazer a busca de imóveis, né? Então, você consegue filtrar por bairro, por categoria, por exemplo, apartamento, casa. Então, é muito mais simples, né, do que você ficar procurando na planilha. E quantidade de quartos, né? Aqui você clica buscar e, cara, 1 segundo a gente já achou 77 imóveis de 35 imobiliárias diferentes, né? Então, aqui a gente consegue abrir os imóveis, tem as descrições. Eu não coloquei foto porque alguns imóveis não tem foto, então ia ficar meio despadronizado, né? Mas, basicamente, esse como tem o link das fotos, eu acesso aqui e já consigo ver todas as informações, as imagens do imóvel e tal. Tudo isso de maneira bem simples. Né? Deixa eu só abrir aqui. Aí, beleza. Só que qual que é o diferencial? Por que o cara não usa planilha para isso? Porque a ideia desse sistema, que foi possível fazer com uma ferramenta de IA, é você ter tudo em um. Então aqui eu já consigo baixar um relatório da minha busca e enviar para o meu cliente, por exemplo. Né? Então aqui eu cliquei em salvar. E eu consigo simplesmente ter essa busca que eu fiz, muito mais visual aqui, né? E já consigo enviar para o cliente, já filtrado, né? O tipo de imóvel, o bairro, a quantidade de quartos, né? Então, isso aqui eu poderia encaminhar para um cliente, por exemplo. Ou eu poderia, se você é corretor, você poderia achar o imóvel ideal para o seu cliente a partir dos valores aqui. E fala que é um imóvel até 350 mil. Então, você já consegue ir olhando aqui, ó, 325, 310, 310, 330. Enfim, muito mais visual, muito melhor do que planilhas e bem melhor, né? Tipo, não tem comparação. Outras funcionalidades, basicamente aqui a gente tem as 3 tabelas, né? De imobiliárias, investidores e construtoras. Então, basicamente é a mesma funcionalidade, né? Só tabelas diferentes. E para o aplicativo não ficar só com essas 3 abas, tipo, só a função buscar, que já tem a planilha, a nossa ideia foi colocar mais funcionalidades. Então aqui, por exemplo, a gente viu que os corretores, normalmente eles fazem muita simulação de financiamento. Então aqui, simplesmente eu pedi para ele fazer uma calculadora de financiamento. E aqui eu consigo colocar alguns dados, né? O banco, já vem os juros, né? O tipo de tabela, né? O tipo de amortização. Eu não entendo nada de imóveis, né? Mas aqui a gente clica calcular e, cara, literalmente não deu nem 1 segundo para ele fazer um cálculo de financiamento aqui. Né? E, cara, isso serviria tanto para imobiliárias como para qualquer coisa que se faça cálculo de financiamento, como, por exemplo, concessionárias, né? E, ó, tudo mais visual, mais bonito, né? Aqui eu vou fazer algumas adaptações que não é interessante o cliente ver a quantidade de juros que ele vai pagar, né? Então, é uma alteração que eu vou fazer, mas isso aí, cara, é só eu pedir. Não coloque juros no PDF. E pronto. E aqui a gente consegue gerar um relatório também para enviar para o cliente, né? Ó, fiz aqui a sua simulação de financiamento. E, cara, bem visual. Já vem com a logo da imobiliária, né? Já vem as características que a gente filtrou ali. E, ó, tem todos os meses, cara. Todos os 240 meses ali que a gente filtrou, junto com a prestação, com a amortização, com os juros e com o saldo devedor. Então, olha que da hora. E eu simplesmente, como eu disse, só pedi, né? Eu digitei, quero uma calculadora de financiamento com essas características. O design minimalista, cores dark, e, cara, tá aí o resultado. Aqui a gente fez uma funcionalidade que basicamente seria um gerador de contratos também. A gente vai integrar com APIs de contratos, onde o cliente, assim que ele assinar, ele já recebe mensagem no WhatsApp dele, o dono da imobiliária também já recebe, ó, o cliente assinou o contrato aqui, na hora que ele assina. Então, é algo que a gente está desenvolvendo, né? Eu só não terminei porque ainda faltam as variáveis, o que o meu cliente precisa colocar no contrato. Mas, cara, legal, demais. E uma funcionalidade aqui, que seria o disparador, né? Aqui, basicamente, você conseguiria fazer disparos automáticos para uma base de dados. Então, você consegue enviar múltiplas mensagens no WhatsApp de múltiplos clientes. Então, por exemplo,
Apartamentos frente mar no bairro Vila Tupi. Você digita aqui, você gera a mensagem com IA e basicamente ele gera um texto que você consegue editar, você consegue mudar, né? Atenciosamente, João Imobiliária, certo? E aqui a gente tem uma base de corretores ali, né? Então vamos supor que eu queira enviar essa mensagem pelo número da imobiliária. Basicamente eu seleciono por onde eu vou enviar essa mensagem. Aqui aparecia os leads, né? Como a gente ainda está atualizando nossa base, não temos leads, mas a termos de demonstração, eu já consigo mostrar aqui. Eu estou aqui com o meu back-end, que seria o N8N, que seria outra ferramenta. E quando eu clico em enviar mensagem, basicamente dispara o criado, né? Então, aqui eu já recebo os dados, né? Então, olha lá, imobiliária tal, telefone vazio, porque a gente não conectou o número da imobiliária, mensagem já padronizada para enviar pelo WhatsApp com as quebras de linha, tudo bonitinho. Aqui, o nosso banco de dados é o Supabase, né? Poderia ser planilhas, poderia ser qualquer banco de dados, só que como o Lovable é uma ferramenta que utiliza o Supabase, fica mais fácil ainda. Aqui, o que a gente filtraria? A gente filtraria como que ele vai saber os leads daquela base, né? A gente filtra justamente pelo nome, né? Então, o nome do contato seria aqui, imobiliária, tal. Então, é aqui que a gente acharia o nome, né? Para enviar ali e tal, tudo certinho. E todos que estão com status falso, ou seja, eu já enviei mensagem para esse lead, se for falso, significa que eu não enviei. Então, a gente puxa uma base nova, né? Ou a gente poderia alterar aqui para true e enviar para todos os leads que eu já enviei. De repente tem uma promoção nova, enfim. Disparo, fica muito a critério aí. Mas, basicamente, ele só não passou aqui por conta da base de leads, que está zerada, né? Mas, basicamente, cara, o front-end ali no Lovable, né? Esse design aqui. E detalhe que eu esqueci de falar, tudo com login e senha, né? Cada corretor loga ali no sistema e é muito interessante. É um sistema interno, então, uma dúvida que eu vejo a galera falando, o problema de você fazer um sistema com IA, um full stack com IA, é que provavelmente ele não vai ser escalável, que pode ser um fato verdadeiro, porque você não sabe manusear o código. Se você não souber, no caso. No caso, eu estudo programação, estudo Python, estou estudando JavaScript, então eu consigo entender um pouco de código. Isso é mais para agilizar o trabalho. Mas, se você não sabe e você faz um sistema interno para a empresa, isso agrega muito mais valor. Porque, por exemplo, a gente fez esse sistema onde só 13 pessoas irão utilizar. E, cara, 13 pessoas não vai consumir requisição de API. Eu estou usando, por exemplo, para gerar aqui os textos com IA, casas de condomínio. Aqui eu estou usando uma API gratuita, né? Então não vai consumir, não vai gastar, porque são só 13 pessoas. Para gastar, a pessoa teria que fazer muito mesmo. Uma grande quantidade de disparos para sobrecarregar o meu servidor aqui, que é o meu back-end. Teria que ter uma grande quantidade de disparo, teria que ter um grande fluxo, o que não é o caso, né? Então, se você quer fazer sistemas, assim como eu desenvolvi esse aqui, eu recomendaria fortemente você ir para um lado que eu não vejo as pessoas indo, que seriam sistemas internos para as empresas, né? E aproveitando a deixa, se você é empresário, você quer ter um sistema desse aqui, não importa o nicho, porque esse sistema é personalizado. No caso, esse foi para uma imobiliária, se você é dono de imobiliária, a gente já tem um escopo aqui de um projeto que a gente consegue fazer para você personalizado com a sua logo, não é nossa logo, né? A sua logo, né? Entre em contato comigo, pode comentar nesse vídeo que eu vou responder, tirar suas dúvidas. E se você é dono de empresa, quer ter um sistema para sua empresa onde você pare de depender de planilhas, pare de depender de ter ali múltiplas pessoas utilizando planilha, ou sei lá, imagina quanto tempo um corretor demoraria para enviar mensagem para uma base de 1000 contatos, por exemplo. Então, cara, deixa que a gente faz aqui as automações, aqui ele fica em loop, né? Ele vai, envia a mensagem para o lead, a gente faz expressões JavaScript para transformar o envio de mensagem bem dinâmico também, então evita demais o risco de bloqueios, né? No WhatsApp. E, cara, se você quer ter um sistema desse, né? Entre em contato comigo, comenta nesse vídeo e tamo junto. No mais é isso, se inscreve no canal e vamos fazer IA.